A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-lo semanalmente para juntos prepararmos a próxima aula, professores, coordenadores, superintendentes, entusiastas, amantes da palavra de Deus e da Escola Dominical. Aqui você encontra as telas para ajudar os professores nas classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso, clica aí no vermelhinho, inscreva-se. Nós atingimos 25k, 25 mil inscritos. Muito obrigado. Isso significa que podemos chegar aos 30k ainda este ano. Muito obrigado a você que está inscrito. Você que está se inscrevendo agora, isso, clica no vermelhinho aí, inscreva-se, isso, agora clica no sininho, para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, isso, aqui tem vídeo todos os dias relacionados à EBD, em breve um treinamento inédito para professores da Escola Dominical e muito mais. Deixe o seu comentário também, ele aparece aqui no final da aula, ok? Ele aparece aqui nos créditos finais da nossa aula, fale para nós de onde você nos assiste. Aqui na descrição do vídeo tem um link para grupos no WhatsApp, um outro link para baixar o material em PDF gratuitamente, vídeos, slides e muito mais, e um outro link que é o meu contato para pregações, para atender os irmãos no seu culto, congresso, evento, acampamento, vigília, culto na praça, tarde da bênção. Será um prazer atender os irmãos. Pegue a revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem. Esse é o título da nossa lição 10 na classe dos pré-adolescentes, o funcionamento da igreja. É sobre isso que nós estamos tratando nestes últimos dias, chegando aí já para o final do trimestre. Como que será o encerramento do seu trimestre? Fale para nós, deixe aí nos comentários ideias e sugestões. A Bíblia diz aqui, né, o texto em destaque, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É sobre isso que nós vamos falar aqui na nossa lição de hoje. Eu estou aproveitando para mostrar para vocês aqui, ó, material didático. É um material para a dinâmica, tá bom? É um material para dinâmica. Lembrando que esse material para dinâmica, ele está ali. E aí aqui, ó, no final da lição, aqui, ó, nesse... Tá vendo? Ó, sala do professor tem a explicação do que você vai fazer com esta dinâmica. Lembrando também que tem o blog adaliaelenablogspot.com com dinâmicas para todas as classes, tá certo? Da irmã Adália Helena, tá certo? Então vamos conhecer um pouco aí sobre o funcionamento da igreja, explicar para que servem as leis e mostrar que desde lá o Antigo Testamento Deus sempre deixou regras para orientar o comportamento das pessoas, para que eles pudessem viver de acordo com a palavra de Deus, mas também de acordo com as leis vigentes aonde eles estivessem. No nosso caso, nós estamos na terra, nós estamos por aqui, então a terra tem leis, a terra tem regras e nós devemos obedecer. Tópico 1. Bom, a igreja respeita as leis. A igreja respeita as leis. Aí eu faço uma pergunta aos professores. A igreja respeita todas as leis? O que fazer com as leis que são contrárias à palavra de Deus? O que a igreja faz? Vamos olhar aqui dentro desta aula. Bom, respeitar as leis faz parte da vida em sociedade. As leis existem para que as pessoas não façam tudo de acordo com aquilo que elas querem, tá? Eu sempre uso aqui o exemplo de uma estrada que tem aquele guarda-reio, né? Aquele, como que chama? Aquela cerca de metal, vamos dizer assim, tá? Para que aquilo está ali? Aquilo está ali exatamente para indicar que ali há um limite. O guarda-reio, as placas de sinalização de velocidade, os radares, tudo aquilo está ali para preservação da vida. Por quê? Porque o homem sem regras, sem leis, ele se autodestrói, tá? Então, a igreja está inserida aí na sociedade e, portanto,
deve obedecer às leis do país desde que não contrariem a palavra de Deus. Então, frisa isso direitinho, tá? A igreja deve obedecer às leis do país desde que não contrariem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa autoridade máxima, tá certo? Olha o que diz aqui Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há, elas foram ordenadas por Deus. Então, a igreja respeita as leis do país, desde que não contrariem a palavra de Deus, tá? Que lei que tem contrariado, por exemplo, a palavra de Deus nos dias que nós estamos aí vivendo? Tem alguma lei que tem contrariado? Fala pra gente aqui nos comentários. Bom, guiados pela lei. O Senhor chamou Moisés no Monte Sinai e entregou a lei ao seu povo, também conhecida como 10 mandamentos. A finalidade dos 10 mandamentos era conduzir o povo de modo santo e espiritual. Ah? Então lá estavam ali as regras pelas quais as pessoas, o povo de Deus, deveria viver, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido moral, civil e cerimonial. E Jesus, no Novo Testamento, ele não vem para desfazer a lei, ele vem para cumprir, ok? De maneira que ele nos deixou o exemplo, certo? Então, Jesus não veio como revolucionário, tá certo? Que, não quero nenhuma lei, eu não quero atender a nenhuma regra, nada disso, ok? Jesus não é um reacionário, tá certo? Por quê? Porque as leis, elas estão aí para a nossa proteção e também para sabermos aquilo que agrada a Deus. Tanto é que quando Jesus esteve aqui, ele fez questão de andar conforme as leis de sua época e obedeceu rigorosamente o Império Romano, dando tributo a César, que era ali o rei imperador ali naquela ocasião. E o apóstolo Paulo, ele também mostra, não é? Como eu já li aqui em Romanos 13, que nós devemos respeitar as autoridades, portanto, respeitar as leis do nosso país. Por isso que é interessante nós conhecermos as leis do nosso país. Por isso que é interessante, sim, o envolvimento com a política. Porque quando não há esse envolvimento, leis são criadas não só contrárias à palavra de Deus, mas contrárias à vida, contrárias à família. E aí, como é que a gente vai fazer, não é? Então é por isso que hoje existe uma bancada política que procura preservar os valores cristãos e a própria sociedade. Não é só uma questão de preservar aquilo que está na Bíblia. É preservando o que está na Bíblia que preservamos a sociedade, que preservamos a família, ok? É de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Então, vale lembrar que a igreja se pauta na palavra de Deus para cumprir qualquer lei. A igreja se pauta na palavra de Deus para sugerir também uma lei. Por quê? Porque nós somos guiados pela palavra de Deus. Pessoas que têm outras religiões, outros comportamentos, eles usam outras questões, eles usam as suas ideologias e filosofias para criarem leis. E a igreja usa a Bíblia. E tá tudo bem, tá tudo certo, isso não tem problema nenhum, ok? O pessoal está se assustando porque a igreja ela acabou ganhando uma posição aí de destaque nestes últimos anos, que vale lembrar que é porque eles resolveram criar leis para mexer com a gente, criar leis para mexer com a família. É por isso que a igreja despertou, tá certo? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se aí, por favor. Isso, clica no vermelho, que bênção. Obrigado, viu? Ativa o sininho aí, por favor. Isso, ativa o sininho, isso. E vai comentando conforme eu vou aqui falando, pontuando, aplicando a aula. Essa é a nossa missão aqui, aplicar a aula. Qual é a aplicação prática desta revista? Fique atento, vá fazendo anotações aí, tá bom?
Muito bem. Tópico 2. A igreja paga contas. A igreja paga contas, sim. Por quê? Porque nós estamos aqui nesta terra. Aqui tem impostos, aqui tem conta de água, tem conta de luz, tem o ar-condicionado, tem o prédio, tem o aluguel, ok? Então, a igreja paga contas. A igreja paga impostos, tá? Engana-se quem acha que não. O que a igreja não faz, por não ser uma organização com fins lucrativos, ou seja, ela não visa lucro. Então, toda a arrecadação financeira na igreja é de forma voluntária, certo? A função da igreja não é enriquecer, não é movimentar dinheiro, certo? Ou seja, a igreja se encaixa, como muitas outras organizações, em organizações sem fins lucrativos. Logo, por conta disso, a igreja não recolhe imposto de renda. Ela não declara e nem recolhe. Ok? O que é o imposto de renda? É o imposto exatamente em cima das fortunas, em cima do dinheiro que as pessoas ganham. Mas como as ofertas na igreja, tá? Você que é professor, confirma aí para mim nos comentários. As ofertas na igreja são voluntárias, muitas ofertas na igreja são anônimas. Então, como é que você vai fazer um levantamento disso, certo? Mas o principal fator é exatamente porque o propósito da igreja não é o lucro. Então ela se encaixa, como muitas outras organizações, não só a igreja, em organizações sem fins lucrativos. Logo, ela não recolhe o imposto de renda, que é baseado em cima daquilo que a pessoa ganha ou a instituição arrecada. As igrejas não pagam esse imposto, mas ela também recolhe impostos quando paga a água, quando paga a luz, quando compra uma propriedade, quando paga o aluguel, ela paga. E por tabela, nós, membros da igreja, pagamos impostos, porque tudo que nós compramos e consumimos tem imposto embutido lá. Então, nós pagamos impostos, sim, tá? O cristão paga, deve manter as coisas tudo em ordem. A casa de Deus é um lugar de ordem e decência, né? Paulo disse lá em 1 Coríntios 14:40. Portanto, façam tudo com decência e ordem, tá? O que isso significa? Exatamente que a igreja cumpre dentro desse aspecto aquilo que está previsto na lei, não é? Há pessoas que discordam, não sei o que, é o que está previsto na lei. E vale lembrar que assim, há uma discussão, isso é legal, mas é moral? Ou seja, é certo, está correto? Porque nós precisamos dizer que a igreja presta um serviço à sociedade que nenhuma organização consegue prestar, que é exatamente a recuperação de pessoas. Isso precisa ficar muito claro. Nenhuma instituição presta à sociedade um serviço tão amplo, tão profundo e tão eficiente quanto a igreja na recuperação de pessoas e, por que não dizer, na preservação de pessoas. Cada igreja aberta são famílias que estão sendo preservadas das drogas, da prostituição, da criminalidade. Cada igreja aberta, vidas estão sendo libertas das drogas, libertas dos vícios, libertas do álcool. Então, a igreja, sem nenhuma ajuda do governo, presta um grande serviço à sociedade pelo poder da palavra de Deus, a partir do momento em que ela, com a sua como que eu posso dizer, com a sua identidade, com o seu serviço espiritual, ela acaba também gerando efeitos sociais, preservação e libertação. É claro que o mundo não vai falar isso, porque isso seria aplaudir a igreja, a Globo não vai mostrar isso, mas registre aí, cada igreja aberta, são milhares e milhares de pessoas sendo preservadas e sendo libertas. Preservadas porque muitos nunca conhecerão as drogas. Por quê? Por causa do poder do evangelho. Muitas não entrarão para o crime
poder do evangelho. E muitos que entraram, muitos que usaram, serão libertos pelo poder do evangelho. Aleluia. Tópico 3. A igreja é uma organização, tá? Organismo e organização. O que é organismo? Corpo de Cristo, ok? Corpo de Cristo. Um organismo vivo. Aqui, ó, 1 Coríntios 2, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E por aí ele vai mostrando aqui que todos nós, olha o 20, agora pois há muitos membros, mas um corpo. Então nós somos membros do corpo, organismo vivo. Agora, a igreja também é uma organização. O que é uma organização? Trata-se de um grupo de pessoas ou instituição que realiza ações com uma finalidade. A igreja, ao mesmo tempo que é uma organização social, é também um organismo espiritual, né? Corpo de Cristo, que se reúne para adorar a Deus e anunciar a mensagem de salvação. Então a igreja é corpo de Cristo, trata da questão espiritual, ela é organismo, trata da questão social. Lá na igreja primitiva, os irmãos congregavam de casa em casa e oravam juntos no cenáculo do templo com o mesmo propósito. Nos dias atuais, a igreja é uma organização institucional, né? Então a igreja tem os seus prédios próprios, ela tem ou os lugares alugados onde se reúne para adorar a Deus. A igreja tem patrimônios, membros, regras de regimento interno, estatuto próprio, tudo isso visando o funcionamento da instituição. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Na sua igreja, você conhece o estatuto da sua igreja? Responde aqui para nós nos comentários, por favor. Você conhece o estatuto da sua igreja? Toda igreja tem um estatuto. No estatuto estão lá questões espirituais, questões sociais, regras de boa conduta. Está tudo ali pautado na palavra de Deus. Toda igreja tem. Os aspectos da organização. A igreja precisa ter um endereço físico e um nome bem visível para identificá-lo. Esta organização é humana, precisa cumprir suas obrigações legais. Ela é imperfeita e temporal, ou seja, ela passará, tá? Então, a igreja, vamos lá. A igreja, como organização, ela é humana, portanto, tem obrigações com a terra, obrigações legais, tá certo? Então, por exemplo, na última reunião de obreiros em que eu estava, o nosso pastor presidente aqui em Campinas, ele pediu que ninguém fizesse nenhuma reforma sem comunicar ao templo sede, para que o engenheiro pudesse verificar a obra e para que fossem usados equipamentos de segurança, porque, de acordo com as leis do município, existem equipamentos de segurança que são necessários para todo tipo de obra, para que isso não possa vir a prejudicar a igreja. Além de um irmão ou um profissional mesmo se acidentar nesta obra, a igreja terá que responder legalmente como organização, ok? Por isso que as igrejas hoje, elas têm advogados, elas têm um corpo jurídico. Por quê? Porque o país tem leis e as cidades têm leis. Por exemplo, tem cidades que a prefeitura estabeleceu um volume de decibéis, de altura dos equipamentos de som. E a igreja tem que se adequar a isso. Aí, do contrário, não adianta não respeitar a lei, aí a prefeitura vai lá e fecha e vai dizer que é o diabo. Não é. A lei está lá para a organização. Enquanto organização, ela é temporal, né? Ela passará, ela deixará de existir no arrebatamento, ela deixará de existir, ela é imperfeita, não é? Então, toda organização tem a sua identidade, sua personalidade, e não vai agradar todas as pessoas, nem agradar sempre, certo? Agora, a igreja espiritual, o organismo vivo, esse sim, não está restrito nem a tempo e nem a espaço físico, certo? Então, o corpo de Cristo,
ele é todas as pessoas em todos os lugares que professam o nome de Jesus Cristo. Por isso que o templo físico é onde nos reunimos como igreja para adorar coletivamente, para orar coletivamente e para coletivamente sermos instruídos, ensinados e edificados como corpo de Cristo, ok? Mas o templo, ele não é a igreja organismo vivo, ele não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são as pessoas. Então, o que é o templo? O templo faz parte da organização, da instituição. Tá certo? Ficou claro isso aqui para os irmãos? Então, esta é uma aula para mostrar aos seus alunos como é que funciona a igreja, certo? Então, uma escola precisa obedecer leis, uma ONG precisa obedecer às leis e a igreja também precisa obedecer às leis. Foi-se o tempo em que qualquer pessoa podia abrir uma igreja e fazer o que quisesse. Hoje, principalmente nas cidades maiores, existe todo um conjunto de regras e limites estabelecidos que a igreja, organização, precisa se adequar. O organismo, corpo de Cristo, está em todos os lugares, independente do templo, mas se reúne no ambiente físico. E isto é importante a gente saber para que nós possamos cumprir as leis e adorar ao Senhor sem nenhum impedimento. Amém, meus amigos? Esta foi mais uma pré-aula da Escola Dominical. A lição 11 já está chegando aí, cuidando dos novos convertidos. Com certeza mais uma aula muito especial. Por isso, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.